Seja qual for a orientação sexual que se tenha quando se tem DII, nunca se pode deixar de pensar a vida sexual sem ter em atenção a patologia. O mundo está em eterna mudança e as atitudes e os comportamentos sexuais também. E será que estamos suficientemente abertos para falar das dúvidas que temos com o nosso médico ou psicólogo? Nesta emissão do canal APDI, vamos tratar o sexo como ele merece, sem tabus. A liberdade sexual tem ganho asas e voado, mas para quem tem uma DI, nem sempre é tudo tão transparente. E a pergunta, será que posso? É muitas vezes equacionada. E será fácil colocar estas dúvidas ao nosso médico quando a nossa orientação sexual é diferente? Será que ele está apto para nos aconselhar? Será que nos vai entender? Será que queremos falar com ele sobre esses temas? Vamos falar sobre sexo, sem tabus, já a seguir. Dr. Nuno Marcos, muito obrigada por estar connosco no canal APDI. É um gosto recebê-lo mais uma vez. Também para mim uma honra e um privilégio. Obrigada. Nós hoje vamos ter uma conversa de sexo e aquilo que me pediram foi sem tabus. Portanto, eu penso que vai ser uma conversa interessante. Com certeza. Penso também que as conversas que havia nos consultórios dos psicólogos há 30 anos devem ser muito diferentes sobre este tema do que aquelas que têm agora. O que é que mudou concretamente? É assim, algumas coisas mudaram, outras não mudaram, mas centrando-me no que mudou, eu penso que o papel da mulher é o grande catalisador destas mudanças, ou seja, nunca se falou tanto como hoje do prazer sexual feminino. E a propósito, quando vinha para cá, num elétrico escarrapachado, falava-se na viagem ao prazer sexual feminino, que é uma exposição que está em curso, Amor Veneris, se não me engano o título, precisamente sobre isso, porque as pessoas falam mais sobre sexo, é verdade, e sobretudo as mulheres estão muito mais soltas, o que vem chocar com aquilo que não mudou, ou seja, as dificuldades, que é o homem. Sim, as dificuldades que os homens ainda sentem em falar sobre isso, a pressão social a que eles ainda são sujeitos para desempenhar e a questão de se não estiver a funcionar, o que é que se passa. Aliás, eu recebo em consulta imensos, bastando haver um episódio de disfunção erétil, uma ejaculação precoce, vem-me bater à porta do doutor, estou aflito, ajude-me. Em relação às mulheres, muitas vezes, embora é um paradoxo, porque às vezes, embora falem mais, muitas ainda se retraem, ainda têm aquele estigma de que o meu prazer não é assim tão importante. Pelo contrário, é. E isso tem sido a grande onda de mudança. A mulher começa a, vamos dizer assim, a reclamar o seu espaço na sociedade e na cama. Ok, também. Agora, vamos juntar a isso as mudanças também que vieram à tona, digamos assim, que já existiam, já estavam lá, sobre a orientação sexual, relacionadas com a orientação sexual. E se juntarmos a isto também uma questão relacionada com as doenças crónicas, e no caso concreto da doença inflamatória intestinal, que é isso que estamos a falar, o que é que isto tudo dá? É uma salada complicada, é assim. Falou em orientação sexual, eu diria que é preciso e é importante, e vou passar esta mensagem lá para casa, é importante não confundir orientação sexual com identidade de género, são duas coisas diferentes, não é? O género fluidificou-se ao longo dos últimos anos, a questão do LGBTQI, aqui põe o sinal mais, etc. E sobretudo perceber que a nível da orientação sexual, por exemplo, a homossexualidade, felizmente já é assumida, cada um, eu diria, com muito menos tabus do que se calhar o próprio sexo em geral, até. A homossexualidade é uma questão pessoal, lá está, e que a pessoa não terá, felizmente, e não tem tido quaisquer problemas em vamos dizer, afirmar isso sem tabus, lá claro. Está. Portanto, essa questão fica resolvida, aí não tem havido problema. Vamos juntar agora as doenças crónicas. E, portanto, como é que nós agora conseguimos conviver com mudanças que houve na mulher? Sim. De facto, no homem, se calhar, um encolher da situação. Por outro lado, uma orientação sexual mais exteriorizada, digamos assim. Com o facto de haver aqui uma doença crónica que mexe com algumas coisas que também estão ligadas ao sexo, podem estar, o sexo anal, por exemplo, etc. Como é que nós trabalhamos isto? Como é que vocês, psicólogos, trabalham isto? Pronto, é assim, no caso concreto de uma DI, de uma colite ulcerosa, uma doença de Crohn, se a doença estiver ativa, se a pessoa estiver em crise, pode aumentar de facto, a mucosa ficar mais friável, as relações sexuais em si, ou seja, aquilo que se faz na cama ou noutro sítio qualquer,
torna-se mais doloroso. O que nós podemos aconselhar, eu às vezes também dou essa achega, por exemplo, as sex shops têm óleos, têm cremes para diminuir a sensibilidade, até para fazer um pouco de anestesia. Isso se a pessoa não estiver em crise, se não tiver... Sim, estando em crise, devido até que lhe apeteça ter relações sexuais de todo, que é um outro aspecto, não é? Ok, pois, mas havendo uma, vamos dizer assim, uma DI moderada ativa, poderá haver vontade de fazer sexo anal, por exemplo, com uma pomada ou um creme anestesiante que permita duas coisas, além do cuidado com as ISTs, que é preciso ter. Que esse aí, e o preservativo aí era fundamental, não é? É fundamental, bem como no caso de seropositividade, que os antirretrovirais estejam em dia, que a pessoa não falhe com a medicação e tenha uma carga viral indetetável, para reduzir o risco. Ainda assim, se não se souber, o ideal é de facto o uso do preservativo, juntamente com certos produtos que podem de facto diminuir a irritabilidade e a fricção sobre a mucosa. Portanto, é perfeitamente possível e é perfeitamente saudável fazer sexo. É importante dar esta nota até lá para casa, desde que tomadas as devidas precauções, porque lá está. Eu costumo dizer, os preservativos previnem VIH, a confiança não. Pois, aí é que está. Antes disso, ainda queria ir ao seu papel, ao papel do psicólogo, que deve ser muito importante. Como é que tem estado este expor da situação, destas posições, relativamente a este sexo sem tabus, nos consultórios dos psicólogos? O senhor tem recebido mais pessoas a falar sobre o assunto? Não? É o mesmo nível? Não houve aqui uma mudança ou houve aqui uma alteração? Nos últimos anos tem havido muito. Eu costumo dizer, os homens procuram muito, lá está, devido também ao efeito social que existe, não é? A pressão para desempenhar, mas as mulheres também começam a procurar muito mais, porque duas coisas, à medida que a mulher se foi soltando, também a pressão social sobre ela aumenta, o desempenho no trabalho, a questão dos filhos, e a mulher ainda é muito sobrecarregada, e a própria sexualidade, eu diria que toda a gente está a ser profundamente testada. E, portanto, as pessoas procuram mais, felizmente, só que lá está, nós não temos pílulas mágicas, nem receitas mágicas para dar, é preciso que a pessoa combata o seu próprio tabu, ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, tempera as pressões sociais a um nível adequado, porque deixar-nos pressionar e termos sexo só porque a sociedade quer ou não quer, não pode ser, não é saudável. Houve um estudo recente divulgado no Reino Unido e que fez até as manchetes de muitos jornais e em Portugal também, que revelou que a prática do sexo anal entre jovens dos 16 e 24 anos de idade, de ambos os sexos, aumentou de 12,5% para 28% nas últimas décadas. Nos Estados Unidos, esse estudo dizia que os dados rondam já os 30% a 40%. Isto prova que não vale a pena tapar o sol com a peneira, digamos assim, e que é necessário ter uma outra abordagem relativamente a este assunto, porque é um assunto tabu ainda. Sim, ainda há um pouco essa questão. Sim, o sexo anal é assim, entrou no menu, digamos assim, já há alguns anos, principalmente nas classes mais altas, principalmente por influência da própria pornografia. Para se ter uma ideia, em Portugal, antes do 25 de Abril, quem fazia sexo oral aos homens eram as prostitutas. Sim, estava-me a referir ao oral. Relativamente ao oral, realmente entrou depois no cardápio e tem vindo a ser praticado e até apreciado pelas pessoas, mas lá está, é preciso ter cuidado, porque acarreta, além de maior risco nas lesões na região anal. Quais são os riscos para o homem e para a mulher, porque acho que os riscos são ainda aumentados no caso das mulheres, por aquilo que eu li no artigo. Sim, quer dizer, vamos esclarecer uma coisa, a mucosa anal não está naturalmente preparada para a penetração, não é lubrificada como a região vaginal. E de facto fala-se muito, para não ter secura vaginal, compra um lubrificante, ou estás nervosa, se calhar se não for nada orgânico, vais a uma sex shop e tratas disso. A parte anal também precisa desse cuidado, portanto é preciso que se garanta uma lubrificação, que se use, por exemplo, preservativos mais resistentes, para evitar lesões. É uma zona que não está naturalmente preparada para a penetração, tem que se ter cuidado. E assim, o não significa não. O não significa portanto, dar esta nota. Isso porque muitas vezes aquilo que se dizia também, por aquilo que eu li, é que as mulheres nem sentem grande prazer, digamos assim, neste contexto, mas acabam por não dizer que não, por causa da pressão seja de quem for. Sim. Às vezes pressão para agradar, pressão para não ser rejeitada e trocada por outra. Enfim, depois há uma série de variáveis psicológicas. No caso dos homossexuais, há também que ter cuidados aqui acrescidos ou não?
Sim, também. Acho que aí não tem a ver com a orientação sexual, tem a ver com a prática em si, com aquilo que é feito, a tal questão das IST que já se falou, usar preservativo, ter cuidado também na prática em si, porque querem homens, querem mulheres, a região anal é região anal, não está naturalmente lubrificada e preparada para uma penetração, sendo que os preservativos para a região anal são enormes, felizmente, mais resistentes à ruptura, tanto que a infecção VIH é muito séria e o risco é muito sério nas práticas de sexo anal receptivo, em que a mucosa anal magoa-se com facilidade, ulcera com facilidade porque não está preparada para a penetração e temos ali uma grande área de mucosa exposta a fluidos potencialmente infectantes, portanto é preciso ter cuidado. Portanto, cuidados. Pessoas com doença inflamatória do intestino e, portanto, em situação de crise ou de agudização da doença, mais cuidado, um cuidado ainda maior. Mais ainda, uma vez que a mucosa está especialmente friável e até muitas vezes ulcerosa ela própria, sangrante, e até a pessoa pode nem se dar conta exteriormente, parece estar tudo bem, mas enfim, em certos confins pode ser mais complicado. Cuidados redobrados. Sim, sem dúvida. Além de qualquer outra pessoa deverá ter esse cuidado em caso de penetração, portanto, anal, vaginal e até oral, preservativo, se bem que as pessoas raramente usam preservativo no sexo oral. É preciso que se diga também essa questão e é preciso ter cuidado, também. Naturalmente. Doutor, uma questão que se impõe. Nós estamos aqui a falar com esta vontade toda de uma questão que é tabu, e nós sabemos que é tabu. Agora eu pergunto, estas pessoas que de facto têm uma vida sexual diferente, que tomaram outras atitudes na vida, que gostam da prática de sexo anal e outro género de coisas, elas conseguem ir ao médico e falar destes assuntos abertamente porque, por exemplo, vamos dar o caso de um doente com DI, que esteja nestas circunstâncias, ele tem um interlocutor do outro lado, sem ser o psicólogo. Sim. É assim. Porque é importante que o gastroenterologista também esteja informado desta prática sexual destas pessoas. Sem dúvida. Para fazer até a avaliação da doença. Com certeza, é um aspecto importantíssimo e nós falamos até em tempos, o Congresso sobre a relação médico-doente na doença inflamatória intestinal é um tema para um congresso inteiro, precisamente porque aqui a questão não é tanto se os médicos estão preparados ou não, eu creio que sim, mas é mais muitas vezes o próprio tabu da pessoa. Há aqui a própria Faculdade de Medicina, ou o que quer que seja, se calhar tem que ter uma outra abordagem para tratar, a partir de agora, destas temáticas. Eu diria que, apesar de tudo, está a haver maior abertura da comunidade, sim, da comunidade médica, os próprios psicólogos, sim. Só que lá está, os tabus ainda continuam, era o que dizíamos no início, o próprio facto de se pedir sem tabus é porque ele ainda lá está. Pois, o facto de fazermos este programa, se calhar, é a prova de que os tabus existem. Existem, continuam, poderão ainda durante algum tempo estar, se calhar já não será no meu tempo nem no tempo dos meus filhos que isso desaparecerá. Estas mudanças são lentas, não é? São muito lentas, eu diria. Houve muitas décadas de obscurantismo, por assim dizer, e para desaparecer o dobro ou o triplo do tempo, sem dúvida. Doutor Nuno Marcos, muito obrigada. Foi um gosto recebê-lo. Foi a nossa conversa possível e aberta, digamos assim, sobre sexo sem tabu. As práticas sexuais, seja qual for a orientação, não estão fechadas em compartimentos estanques. E se por um lado é saudável ter uma vida sexual com mais liberdade, por outro temos de ter em conta os problemas que podem resultar da prática de alguma delas. Na prática de sexo anal, por exemplo, a pessoa com DI tem que ter cuidados acrescidos, porque de facto a doença deixa-nos com uma maior fragilidade. Fale com o seu médico e com a APDI. Estamos cá para isso.